É uma alegria estar aqui nesta noite de domingo para mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Eu quero também saudar você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Seja bem-vindo, que Deus possa fazer da tua casa uma bênção. Anjos do Senhor possa te acompanhar onde quer que você esteja, amém? Você já deve ter escutado alguma vez na sua vida um ditado que diz assim: promessa é dívida. Promessa é dívida. Mas quando nós direcionamos os nossos olhos para a palavra de Deus, nós temos algo contrário a isso. A promessa, ou seja, as promessas que nós encontramos na Bíblia, elas não são dívidas, senão divinas. A promessa é divina. E nesta noite eu quero te convidar a nós podermos vasculhar mais uma dessas promessas que o nosso Deus deixou para nós, deixou para aquele povo, aquela geração, mas essa promessa alcança a minha e a sua família. Nós estamos a 16 dias de um novo ano, 16 dias vivendo em um novo ano, 2022 começou. Quantas promessas foram feitas, quantos pedidos, quantas vontades que as pessoas querem realizar a partir desse momento. Mas eu fico imaginando como pode o virar de um dia transformar totalmente a mente das pessoas em dizer assim: olha, a partir de agora eu pretendo fazer isso. A partir de hoje eu quero fazer algo diferente. E muitas promessas são lançadas ao ar, confiando que essas promessas serão realizadas. Há um tempo atrás, eu fiz uma promessa que entraria o ano novo, pastor Denilson, um pouquinho mais magro. Mas aí veio as festas, veio ali os ambientes, os convites, e não deu. Mas nós estamos no caminho. Então nós estamos lançando promessas em todo o tempo, sem esquecer, ou esquecendo às vezes, de que somos falhos, pecadores, errantes, e que muitas das vezes não sabemos aquilo que nós falamos, ouvimos ou fazemos. É nesse espírito de promessa, é nesse espírito de encontrar promessas que não são dívidas, mas divina. Eu te convido agora a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 1. Quem sabe você já tenha escutado algumas dessas palavras, alguns sermões a respeito de Josué capítulo 1. Mas o que você vai entender, ler, ouvir e também poder dizer para si mesmo hoje é a respeito de algo que Deus fez, faz e ainda fará. Josué capítulo 1, a partir do verso 3. Olha o que diz aí. Josué capítulo 1, verso 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés,
eu darei a quem? A vocês, a vós, todos os lugares que vocês pisarem a planta dos vossos pés, eu darei a vocês. Essa promessa foi feita a um homem chamado Josué, que o seu primeiro nome era Oséias. Mas Moisés então modifica o nome desse homem para Josué e passa a significar Iavé é a salvação, ou Adonai é a salvação, ou o Senhor é a salvação. E esse menino que era filho do cativeiro, filho de Num, nasceu lá no Egito. A Bíblia revela algumas informações extras de sua biografia. Esse Josué, a Bíblia diz que ele era um sábio general do exército, espia fiel e primeiro-ministro de Moisés. Veja quão valoroso é esse homem. E ele recebe a primeira promessa. Qual foi? Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Mas por que Josué estava recebendo esse tipo de promessa? Que lugar é esse? Pisar os pés onde? Josué ele foi convidado a dar continuidade ao trabalho, à obra a qual Moisés descansou nela. E que trabalho é esse? Que obra era essa? Para onde que Josué devia ir com o povo? Eles precisavam ainda atravessar o Rio Jordão. E chegar aonde? Lá na terra prometida. Eles ainda não haviam pisado naquela terra. Mas Deus então faz essa promessa a Josué, pós-morte de Moisés. E ele emite uma ordem para que tomasse o povo, atravessasse o Jordão, tomando posse da terra que o Senhor havia reservado. Ou melhor, o Senhor havia prometido. Por quanto tempo aquele povo, desde as promessas feitas a Abraão, por quanto tempo aquele povo escutou que entraria na terra prometida? Uma promessa, a qual, quem sabe, na mentalidade deles, era uma dívida. E não se davam conta de que essa promessa era divina. E por que isso é importante na nossa compreensão? Nós precisamos entender que tudo que Deus fala para nós é uma promessa fiel, porque Ele é fiel. É algo divino, Ele não falha. Ele cumpre. No mesmo Antigo Testamento nós encontramos que Deus, Ele é o mesmo e não muda. E se Ele é o mesmo e não muda, as suas promessas continuam sendo as mesmas, sem sombra de alteração, sem sombra de mudança. Mas, voltamos ao texto. O primeiro ponto de destaque, eu gostaria que você prestasse atenção, é na expressão todo lugar. Veja aqui que há uma abrangência de todos e não somente uma parte daquela terra, uma parte daquele local. Há uma abrangência de todo. E quando o escritor se refere onde puser os seus pés, onde pisar a planta dos seus pés, por que ele usa esse tipo de expressão? Porque antigamente usava esse tipo de demarcação. Eu pisei aqui primeiro. Eu fui o primeiro a chegar aqui, então eu sou o dono. Antigamente, quando faziam as repartições de terras, se a pessoa não ficasse esperta, ela perdia boa parte ali da metragem. Por quê?
outro vinha e chegava primeiro e dizia: olha, eu pisei aqui primeiro, essa terra é minha. Não é assim? E o mesmo sucede com Josué, a qual Deus diz: olha, onde vocês pisarem como um todo, uma demonstração de posse de propriedade. Deus estava dizendo que Ele estava disposto a dar para esse povo muito mais daquilo que eles mereciam, muito mais daquilo que eles sonhavam em receber. Todo o lugar. Outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção para que você olhe aí no texto, é a expressão no plural, vocês. Deus não faz distinção de pessoas quando Ele lança uma promessa. Essa promessa estava designada para todo o povo, e não especificamente para um grupo deles, ou o grupo mais santo, ou aquele grupo que estava mais próximo de Deus. Então você tem a primeira ênfase como todo lugar, o outro destaque como vocês, indicando que era para todo o povo, não havia exclusivismo por parte de Deus. E agora o terceiro destaque que eu faço é: eu darei, ou eu te dou. Essa promessa era clara para aquele povo. Soava aos seus ouvidos com tamanha clareza. Era condicionada também a uma ação humana. Quando Deus promete para mim e você que vai nos dar algo, entenda, isso é uma promessa condicional à nossa atitude perante Ele. E qual era a atitude, pastor, desse povo? O que eles precisavam fazer? Eles deviam fazer algo para obter aquela posse. E por mais que pareça difícil, complexo, o que eles precisavam fazer era justamente marchar sobre o Rio Jordão, ir em direção à terra prometida. Essa era a ação, a atitude que eles deviam tomar. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós deixamos de alcançar as promessas que Deus faz para nós, que Deus deixou para nós, por falta de atitude humana, por falta da nossa vontade de ir até Ele. E é por isso que Lucas 11, versos 9 e 10, ele vai dizer: olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe. Está às portas, está de prontidão. Mas depende de uma atitude minha e sua, de chamar a atenção de nós mesmos e levantarmos, agirmos. Muitas vezes nós esperamos coisas de braços cruzados, coisas que estão à nossa frente. Mas quando nós olhamos para as promessas de Deus, nós temos que entender que ela é condicional às nossas atitudes, à nossa ação, indo ao encontro daquilo que Deus quer nos entregar. Quem sabe eu tenho falado para você que está há algum tempo aguardando o cumprimento de alguma promessa. Quem sabe eu tenho falado para você que há anos está esperando uma promessa ser cumprida na tua vida. Eu vou contar uma história aqui, abrir um parênteses, porque a minha mãe se faz presente. E é a primeira vez que ela me escuta pregando. Uma vez a minha mãe me prometeu algo, eu não sei se ela vai lembrar disso. Eu chupei chupeta até os 6 anos de idade. A minha mãe me prometeu que se eu largasse a chupeta, pastor Denilson, lá em casa tinha uma revista Hermes. Não sei se alguém aqui conheceu essa revista Hermes. Gente, aquilo era um sonho. Folhear aquela revista, ela está rindo ali, ó. Folhear aquela revista era um sonho. E quando chegava na parte dos brinquedos, eu
sonhava ainda mais. E a minha mãe disse assim: olha, se você deixar a chupeta, eu prometo que eu te darei um tanto de brinquedos desse aí. Imediatamente eu arranquei a chupeta da boca e joguei atrás da televisão. Mas tem um detalhe: os brinquedos não chegaram até hoje, viu, mãe? Eu ainda estou aguardando pela promessa. Você consegue entender que na nossa mente nós somos tão ficcionados com aquilo que é prometido a nós, e muitas vezes nós deixamos de tomar atitudes em nossa vida porque fazemos determinadas promessas tolas, e essa promessa estava condicionada a uma atitude de simplesmente retirar aquele objeto da boca e lançar fora. Isso devia ter acontecido há muito tempo atrás, antes dos 6 anos de idade. Mas nós postergamos as nossas promessas. A promessa aqui apresentada a Josué e ao povo assemelhava-se à mesma promessa que Deus havia feito a Moisés. Aquele povo estava escutando. Mas Hebreus 10, 23 vai dizer que apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Josué sabia com quem ele estava lidando. Era com Deus. Esse Deus que é fiel a mim e a você. Outro destaque que eu quero fazer, nós vamos tirar 3 lições. A primeira foi justamente da promessa. A segunda é que nós somos muito bem instruídos. Entenda uma coisa, meu querido irmão: quando Deus nos promete algo, quando Deus dá uma promessa para nós, posterior a isso Ele nos instrui como fazer. Josué não escutou simplesmente algo e ficou a ver navios. Deus deu instruções para eles. Confira aí no versículo 2. Olha o que diz lá: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Isso é uma instrução para aquele povo. Isso é uma instrução para Josué. Ei, Josué, prepara-te. Olha, você deve olhar para frente. À frente está a sua vitória. À frente está a vitória desse povo. À frente está o galardão, está o prêmio. E da mesma forma, nós devemos também olhar para frente. No contexto desta história, quem sabe havia ali muitas pessoas que lamentaram pela morte de Moisés. Lamentaram pela morte do seu líder. Porém, essas pessoas precisavam continuar a sua viagem. A viagem rumo à terra prometida, a qual eles saíram há mais de 40 anos. Olharam 40 anos no deserto por aquela promessa. Aqui nós destacamos uma grande lição. Muitos de nós e muitas coisas na vida, nas nossas vidas, são necessárias que sejam deixadas para trás. Era preciso deixar Moisés para trás. Era preciso deixar o corpo daquele homem para trás. É tanto que Deus não nos deu a conhecer onde Moisés foi sepultado, justamente para que não voltassem e quem sabe, parassem em prol daquilo ali, e ali deixassem as suas vidas também. Entenda uma coisa, você que está me ouvindo aí, você que está em casa, muitas coisas da nossa vida precisam ser deixadas para trás, para que nós continuemos as nossas trajetórias
a nossa viagem e a nossa vida. Quem sabe eu tenho falado para você que fica para trás, perde a direção do caminho por não conseguir olhar adiante. Quem sabe eu tenho falado para você que ainda não alcançou algo que desejou, porque os seus olhos ainda estão voltados para trás. É momento de olhar para frente. E Paulo, olha aí, confira na sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, eu te convido agora. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, olha o que Paulo diz aí a respeito disso. Verso 13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para onde? Para trás. E olhando adiante para aquilo que está adiante, eu prossigo rumo ao alvo, rumo ao prêmio, rumo àquilo que eu, afinal, saí de casa para realizar. É nesse contexto que Deus mostra para Josué e para o povo o caminho que ainda devia ser percorrido. Porém, nesse caminho, quando nós retornamos ao texto, Josué capítulo 1, verso 4, diz assim, a respeito do caminho, a respeito do território: seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Nesse texto eu quero destacar um local. Esse local é o deserto. Entenda, meus queridos, que nem toda caminhada possui trajetos fáceis. Cada qual com seus níveis de dificuldade, a qual exige ainda mais do caminhante. E um dos lugares a qual Deus disse que eles passariam seria o deserto. Um dos lugares a qual estava prometido para eles era o deserto. Mas entenda uma coisa, não fora o deserto aqui indicado como lugar a qual eles deviam morar, mas um local de passagem. Deixa eu falar para você agora, olha aqui para mim. Os desertos que surgem na minha e na sua vida são locais de passagem, não são locais de moradia. Tem muitas pessoas que fazem dos desertos de sua vida locais de moradia e não locais de passagem. Quem sabe eu tenho falado para você que está vivendo em algum deserto neste momento. Porém, Deus, em Isaías 65, 17, promete que, olha, você que está no deserto, você que está passando por alguma dificuldade, por um trajeto difícil, por algo que te incomoda, Ele diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas. A promessa não é dívida, ela é divina. Deus estabelece metas para esse povo. E quando Ele coloca os limites dessa terra, a qual eles deviam pisar, são metas que Deus coloca para este povo. São metas que Deus colocou para Josué. E são metas também que Deus coloca para mim e para você hoje. Quantas metas você já traçou na sua agenda para cumprir nesse ano, nessa semana? Quais são as suas metas? O que você tem pensado? O que você tem planejado? Por onde você quer caminhar? Quais são as metas que você precisa alcançar para que você tenha conquista sobre elas?
Assim como Josué, nós precisamos de coragem. Assim como este povo, nós precisamos de coragem para agirmos em nossas vidas. Deus estabelece metas para mim e para você. Porém, hoje eu quero te dizer que a sua principal meta e a minha principal meta é Jesus. Nós precisamos ter como meta principal, como meta número 1, Jesus o Cristo, crucificado, morto e ressurreto. Esse Jesus, ele deve estar em primeiro lugar em nossa vida. E você precisa sair daqui com uma meta, ainda hoje, entregar a sua vida nas mãos do Salvador. Está começando uma nova etapa. Quem sabe você teve uma nova chance. Eu tive uma nova chance de vida em junho do ano passado. Deus me deu uma nova chance pós-Covid. E eu agradeço muito a Deus. Mas fazer dessa chance a meta de que Cristo virá, de que Cristo irá me buscar, de que esse Jesus está comigo, assim como esteve com esse povo, assim como esteve com Josué. E aí nós vamos para o último tópico, a última lição a ser tirada. Encorajamento é que não falta nesse texto. Verso 5, por favor. Olha o que diz: ninguém conseguirá resistir a você. Deus faz uma declaração otimista para Josué e para o povo. É uma declaração de vitória. Ninguém resistirá a você. Ninguém conseguirá resistir a você. Deus dá forças e poder para o seu povo quando este necessita. Ele estava com Josué e queria que Josué soubesse disso. Deixa eu falar para você aqui agora. Deus está comigo, está com você. E Ele quer que nós saibamos que Ele está conosco. Que Ele se faz presente em nossa vida. Que Ele vai pelo deserto caminhando junto com cada um de nós. É Ele quem lava os nossos pés e dá descanso. É Ele que diz: olha, ninguém, nada poderá resistir a você, porque você já é um vitorioso em nome de Jesus. Outro ponto da promessa, em continuidade ao texto, diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. É uma reafirmação da primeira promessa. Eu estarei com você. Eu estou convosco. Mateus 28, 19 e 20, ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Até que tudo chegue ao fim. Eu estou com você. E você precisa sair daqui nessa noite na certeza de que Jesus faz presente na sua vida. Na certeza de que Jesus irá te acompanhar. Na certeza de que Jesus irá fazer morada na tua casa. Eu serei contigo. Mas deixa eu te falar um negócio, para a gente terminar. Quando Deus nos chama para uma missão, Ele inicia o nosso chamado com uma promessa. E após dada essa promessa, Deus aponta para nós instruções, estabelece metas e demarca limites. Embora as dificuldades no decorrer do caminho pareçam nos consumir, Ele, o Senhor, vem ao nosso encontro. Ele, o Senhor, é quem nos socorre, é quem nos enche de ânimo, nos dá força, poder, consolo e esperança. E Ele quer estar com você na sua caminhada. Ele quer estar com você.
Permita que Deus esteja com você nesse ano de 2022 e sempre. Permita que Deus alcance o teu coração. Nós podemos conquistar muitas coisas. Quem sabe não iremos conquistar nações como povo, mas diariamente nós enfrentamos situações difíceis em nossa vida. Diariamente nós enfrentamos pessoas difíceis, tentações. E quando olhamos para trás, nós enxergamos toda a trajetória. Quem sabe nós olhamos para trás como povo e nos ficamos fixados naquilo que carregou eles por muito tempo. Olhando para as coisas do passado, muitos de nós nos prendemos a elas. Assim como a chance daquele povo ficar preso a Moisés era muito grande. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Muitos obreiros foram sepultados por Deus, mas a sua obra continuou. E essa obra alcança a minha e a sua vida. Deus não deu a Josué explicações sobre como ele realizaria tais coisas. Deus não deu instruções dizendo: olha, Josué, eu irei fazer isso com o Rio Jordão. Olha, Josué, eu irei fazer isso com o caminho aonde vocês irão passar. A instrução era: levante-se, apronte o povo e marche adiante, olhando para frente, esquecendo de tudo que ficou para trás, da escravidão, do deserto, de todo o sofrimento que passaram. Mas por que Deus não deu a Josué explicações sobre como ele realizaria tais coisas? Porque o povo de Deus ele vive de promessas e não de explicações. Vou repetir. Deus não deu explicações como realizaria tais coisas para Josué. Porque o povo de Deus, ele vive de promessa e não de explicações. É promessas que fortalecem a nossa fé, perdão. É promessas que nos dá ânimo. São promessas que nos faz olhar para frente com esperança. Porém, entre a promessa e a terra prometida, vai existir e existe um deserto e um Jordão para atravessar. Mas a certeza que você precisa sair daqui nesta noite é que Ele está comigo e com você. Neste momento eu gostaria de fazer um apelo para você. Eu gostaria de fazer um convite. O mesmo convite que Deus fez a Josué. Você que me assiste de casa, do trabalho, onde quer que você esteja, esse apelo também é para você. Esse convite também é direcionado para você. E esse convite é aquilo que ele faz com Josué capítulo 1, verso 2. Olha, prepara-se, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas é preciso de uma atitude, levante-se. E o meu apelo, eu quero te convidar a caminhar com Deus neste ano. Eu quero te convidar a ter intimidade com Ele. É desfrutar das promessas que Ele fez, faz e ainda fará sobre a minha e a sua vida. Você crê nas promessas de Deus hoje? Quantos aqui creem nas promessas de Deus? Você crê que Deus está disposto a cumprir a promessa na sua vida? A maior promessa que temos hoje, e aqui eu encerro,
é de que a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está muito em breve. Ele vem sem demora. Ele vem para nos buscar. E Ele vem com as nuvens aonde todo olho verá. Lembra do todo? Aquela dimensão que não vai ser exclusiva para alguns, mas todo olho enxergará Ele e reconhecerá: esse é o Salvador do mundo. Embora muitos não aproveitaram a oportunidade, mas hoje é a sua chance, hoje é o seu dia. Se você aceita as promessas de Deus na sua vida, se você deseja caminhar com Ele neste ano, eu quero convidar a você que se coloque de pé. Eu quero convidar a você que tenha uma conversa sincera com Deus. Eu quero te convidar a colocar nas mãos dEle os seus anseios, desejos, os seus planos, seus sonhos. E deixa Deus colocar no seu coração as promessas que Ele tem para você. Feche os seus olhos. Tenha esse momento com Deus. E já faremos a oração. Querido e maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos destes para mais um ano, mais uma etapa da nossa vida, estarmos aqui louvando e adorando o Teu santo nome. Senhor Deus, nós colocamos em Tuas mãos os nossos desejos e anseios. Tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós temos planejado. Mas, Senhor, nós estamos aqui de coração aberto, porque queremos ter em nosso coração, carregar em nós as Tuas promessas, porque o Senhor é fiel e cumpre elas. E é por isso que nós confiamos, entregando a nossa vida em Tuas mãos. Muito obrigado pelo privilégio, ó Pai, de estarmos vivos com saúde, desfrutando de mais uma promessa que o Senhor nos deu. Mas, Senhor, prepara este povo, prepara esta igreja e nos prepare para a maior de todas as promessas, a Tua breve volta. É de pé como estamos, ó Pai, que nós queremos estar reunidos naquele lugar, olhando para o céu, olhando adiante, esquecendo as coisas que ficaram para trás e almejando a terra prometida, a Canaã celestial, a qual o Senhor vai nos levar muito em breve. Nós louvamos o Teu nome, pedimos a Tua direção e a Tua companhia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você saia daqui confiante e firme nas promessas do nosso Deus. Amém e amém. Queridos irmãos,